Veja no ICL Notícias, segunda edição. O mundo perplexo com Trump. Lideranças mundiais condenam planos do presidente americano para tomar Gaza e deslocar milhões de palestinos. The U.S. will take over the Gaza Strip. Recado do Brasil para o tio Sam. E os palestinos vão para onde? Lula chama a guerra de genocídio e defende criação de Estado palestino. Que nós defendemos a criação do Estado palestino. Lula na ofensiva. Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Presidente retoma entrevistas para rádios e manda recado para golpistas. Eles que paguem pelas mazelas que eles fizeram. Hugo Mota, TikTok. Tem que fazer de novo. O que está por trás da estratégia de comunicação do novo comandante da Câmara? Então resolvi fazer o meu próprio buscador. Bem-vindos ao Google. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também no canal da Voz Trabalhadora. Seja muito bem-vindo você que no Rio Grande do Sul nos assiste também pela Pop TV. Eu já estou aqui do lado dos meus companheiros Chico Sá e Rodrigo Viana. Temos muitos assuntos a discutir aqui, inclusive retomada do presidente Lula falando muito, né, em entrevista às rádios aqui no A era do rádio voltou, essa é a história. Eu sou suspeita, acho importantíssimo. Não, e a gente disse alguns meses atrás, algumas semanas eu acho, que o período em que a popularidade do Lula foi melhor foi justamente naquele momento em que o Paulo Pimenta sai da SECOM e o substituto dele retoma essa estratégia de entrevistas para rádios regionais, inclusive. O Laércio, né? O Laércio, que é lá de Pernambuco, né? Pernambucano. E agora foi retomada essa estratégia. Então hoje ele falou com várias rádios ao mesmo tempo, numa espécie de um pool, né? Isso. Em que ele falou com várias rádios e a rádio conversa com as pessoas lá na ponta e gera muitos cortes. E a pessoa tem tempo para dar uma entrevista mais longa também, é isso. E aí dali serve tanto para o ao vivo, para o momento em que a pessoa está no rádio efetivamente, o público do rádio, não é tão grande quanto televisão e a internet, não é. Mas tem um público e entra em camadas populares onde o Lula costuma ter muito apoio. E em camadas que às vezes não dá para chegar com a internet. Sem dúvida. E depois não impede que esse conteúdo chegue aqui na internet, porque os cortes dessas entrevistas estão aqui circulando. Nós vamos mostrar daqui a pouco. O contrário é verdadeiro, né? Às vezes a internet não chega onde o rádio poderia chegar, mas os o rádio chega até nós. Exatamente. Chega na internet, chega Roda também o mundo mais todo, jovens, exatamente. com cortes e tudo isso. Importantíssimo a gente começar por aí. E claro, a gente vai entrar em assuntos internacionais mais uma vez, uma declaração do Donald Trump, assim, absurda, né? Depois do encontro dele com Netanyahu. Uma declaração nazista. Uma declaração propondo o deslocamento de 2 milhões de pessoas. Isso o que é? É limpeza étnica, entre aspas, é massacre de um povo inteiro. Isso é o absurdo maior do século XXI até agora. Da Segunda Guerra para cá não tem nada pior do que isso. Né? Não tem nada pior do que propor isso. Né? O massacre do Netanyahu, o genocídio pode ter sido só a antessala do momento mais dramático, que é se isso der certo. Pode ser também só uma dessas coisas que o Trump tira da cartola para gerar mídia, né? A gente não sabe. Mas só dele propor e naturalizar essa ideia já é gravíssimo, né? É uma espécie, talvez, de genocídio também cultural, né? Que os especialistas também chamam de etnocídio, não sei. Você elimina um povo, né? Você apaga. Exato. A face apagar da terra. A história, apaga... E uma nação, né, Gabi? Uma nação. É a ligação das tradições culturais com o território. Você diz, não, e aí vem o Trump e fala, esse território não é bom para eles viverem. Quem é o Trump para decidir isso? Eles vão para lugares muito melhores. Ele quer fazer hotéis ali. Claro, aquilo ali é a beira do Mediterrâneo. Estados Unidos quer botar como se fosse um porta-aviões em terra ali para ocupar aquele território. Já tem isso, né? Com Israel é um
uma representação dos Estados Unidos ali no Oriente Médio. Acho até curioso esse movimento, porque a gente assistiu primeiro o genocídio e agora essa tentativa de apagamento mesmo de um povo, de uma cultura. Então talvez seja a inversão, né? Normalmente a gente vê o etnocídio, o genocídio. Agora a gente vê de uma outra maneira isso acontecer. Os dois serviços se completam, né? Esse apagamento total de um povo. Infelizmente. Nós vamos voltar já, né, com a professora Clemecha, né? A Lene Clemecha vem conversar com a gente, para a gente entender também tudo que está implicado nisso, e se de fato pode acontecer, se ele pode, né? Quer dizer, Donald Trump pode de fato tomar a Gaza, porque é isso que ele quer. Na força. Então, na força. Porque a era do direito internacional acabou, né? Tá decretado. Qual a função Acabou, da ONU, não. né? Qualquer ideia de mediação hoje é brincadeira, não existe mais. Nem ONU, nem OMC, nada. Nem um balcão que fazia mediações do comércio, ou da paz, ou de qualquer assunto grave no mundo inteiro, foi para o espaço. Foi para o espaço. A gente pode juntar os dois assuntos, o Lula retomando entrevistas para a rádio, e nessa entrevista que nós vamos daqui a pouco mostrar em detalhes, o Lula, até a gente colocou aqui na abertura do nosso programa, Lula chama a guerra de genocídio. Eu diria que o Lula chamou o genocídio de genocídio. Chamou pelo nome o que deve ser. Né? Aquilo é um genocídio agravado por essa proposta de apagamento cultural, como muito bem lembrou aqui a Gabi. Mas eu queria também, daqui a pouco nós vamos retomar essa questão internacional de Gaza, o presidente Lula falou disso, mas nessa mesma entrevista para as rádios, o presidente Lula, e aí eu queria aproveitar para retomar e a gente conversar um pouco sobre isso. Falou sobre essa ideia de anistiar o Bolsonaro e os seus asseclas, principalmente os generais e tal, envolvidos na tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro, que o novo presidente da Câmara chamou de episódio, aquele episódio lá. Não foi um episódio, foi uma tentativa de golpe. E aí os bolsonaristas estão querendo anistia. O próprio Jair Bolsonaro está pedindo anistia. Na entrevista para as rádios, o presidente Lula falou sobre isso. Vamos assistir um trecho, depois a gente comenta aqui. As pessoas são muito interessantes, né? Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Ou seja, eles não acreditam que são inocentes. Eles deveriam acreditar que ele foi inocente e não ficar pedindo anistia antes do juiz determinar qual é a punição, ou se vai ter punição. O que nós estamos garantindo é um processo de julgamento altamente democrático, em que eles têm todo o direito de defesa. Agora, quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque as pessoas estão se condenando. Eles acham que fizeram exatamente aquilo que a justiça está dizendo que ele fez. Então, primeiro, espera o julgamento, se defendam, vai ter uma condenação, você ou não, vocês terão o direito de se defender, haverá o direito de defesa que nunca houve para mim, para ele vai haver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez, disse o Lula num recadinho para o Jair Bolsonaro, mas só para relembrar a diferença, né? O Lula, quando sofreu aquele ataque, aquela armação da Lava Jato lá de Curitiba, o Lula nunca pediu anistia, Chico. Ele falava assim, eu vou provar que eu sou inocente. E se quiserem me condenar, vão ter que me prender. Eu não vou pedir arrego, porque o Moro achava que o Lula ia pedir arrego. Ele vai passar 2 semanas preso, vai pedir para voltar para casa, né? Vai pedir para ficar num semiaberto, e aí está acabado. O Lula não fez isso. Querem me prender? É um processo injusto, vou ficar ali como um símbolo da injustiça e vou provar minha inocência. O Bolsonaro, em vez de fazer isso, está querendo anistia, está querendo tapetão. O Bolsonaro está propondo um tapetão, uma anistia antes de ter a condenação, como disse bem o Lula aí. É a maior prova de que ele já se considera culpado. Senão devia se defender. Então eu achei importante o presidente Lula entrar nesse debate e colocar a história como ela é, porque isso é um bom argumento no Congresso também. Quando vê essa turma ensaboada do meio do caminho que fala, veja bem, eu não sou a favor nem contra, mas se propuserem a anistia, a gente pode debater. O argumento é esse, pode até debater, mas como é que você vai anistiar alguém que não foi julgado ainda? Não faz sentido. Esse é o melhor argumento. Espera, está na véspera. Vai sair daqui a pouquinho, pode ser essa semana, semana que vem, a denúncia contra o Jair Bolsonaro por parte do Procurador-Geral da República, contra ele e contra os outros. Contra os generais, um deles está preso. Aliás, 2 estão presos, né, Gabi? O Braga Neto está preso
e o general Mário Fernandes, comandante daquele grupamento que pretendia matar um ministro do Supremo, essa turma quer anistiar a gente que queria matar o presidente do Supremo e do TSE, na época, Alexandre de Moraes, além do Lula e do Alckmin. Então, é anistia para gente, para bandidagem. Não dá. Não dá. Bom, o presidente Lula, não sei se vocês queriam falar sobre esse trecho ou se eu posso passar um outro trechinho. Vamos tocar. O presidente Lula aí depois voltou, ele deu a entrevista foi longa, viu, gente? A gente tem um trecho aqui, até legal, a tela, divide a tela aqui, né? A gente tem um momento em que aparecem todos os entrevistadores e tal, o Lula aqui, ó. Então tem a Rádio Itatiaia, a Band News, a terceira rádio, você identifica quem que é, Gabi? Eu não consigo pelo logo. Eu tenho aqui, Rodrigo. Vou ver depois a gente traz. Mas é interessante isso, a Itatiaia, Mundo Melhor e Band News FM de BH. A gente viu esses momentos de Pô acontecer mais em debate, né? Durante as eleições. Eu acho interessante a gente ver. E são dois grupos diferentes, né? Porque a Itatiaia pertence ao Meninho, dono da CNN, e a Band é a Band da família Saad. Essa outra rádio eu não sei de quem que é. Mas fizeram um pool e o Lula falou. Aí, num segundo momento... Governador Valadares, a Mundo Melhor. A Mundo Melhor de Governador Valadares? Estádio de rádio em Governador Valadares. Super importante, porque essa região de Governador Valadares está mobilizadíssima pelo retorno dos imigrantes brasileiros que estão sendo deportados. Né? Então, o Lula também conversa com essa base, Governador Valadares, Belo Horizonte e tal. Vamos para um outro trecho em que daí o presidente Lula fala especificamente, diretamente ao Jair Bolsonaro. Então, é o Lula na ofensiva falando com o Bolsonaro. Vamos assistir. Que quem tentou dar um golpe, quem articulou, inclusive, a morte do presidente, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição, eu acho. Eu digo todo dia, por menos do que o que eles fizeram, muita gente no Partido Comunista foi morto. Por menos do que eles fizeram, muita gente foi preso. Por menos do que eles fizeram, o Prestes passou 50 anos prestando conta à justiça brasileira. Eles tentaram dar um golpe, anunciar e preparar a morte do presidente da República, a morte do vice-presidente da República, a morte do presidente do Tribunal Eleitoral, e acham que são inocentes. Ora, não tem sentido. Eles que paguem pelas mazelas que eles fizeram. A verdade, só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe o que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. É isso. Eu achei importante o Lula trazer o Bolsonaro de volta para o debate, entendeu? Porque a polarização, vamos acabar com a polarização, né? Diz essa turma ensaboada aí do Centrão, que na verdade quer fingir que acabou a polarização para lançar um candidato que finge que não é bolsonarista, mas que é o bolsonarismo limpinho, que é o Tarcísio. O que o Lula faz é dizer, é bolsonarismo, o bolsonarismo é golpe, o bolsonarismo é violência, e ele é o chefe, vai continuar sendo o chefe. Quando o Lula traz o debate para ele, Bolsonaro, Chico, eu não sei o que você acha, mas eu acho que ele cresce de novo e mostra a importância da gente ter derrotado o bolsonarismo e que a gente tem que se manter atento, porque fica essa nuvem, essa poeira de coisas aí, e enfim, o mercado, o dólar, gente, mas é a turma do Bolsonaro, a turma do golpismo, do Tarcísio, dos privatizadores, disfarçada e com apoio do Bolsonaro e com voto bolsonarista quer voltar ao poder. Então o Lula tem que bater de frente com essa gente. Eu acho que o Lula se espantou, inclusive, com o comportamento do novo presidente da Câmara, quando diz que 8 anos, que um político ficar inelegível 8 anos é muito tempo. Eu acho que essa frase assombrou o Lula e ele foi pro jogo. Foi pro jogo. Direto, porque essa frase ela é muito complicada nesse momento. Ela atiça o bolsonarismo de uma forma... acho que desde que o TSE decide que o Bolsonaro está fora do jogo, a gente não teve um aceno tão forte como esse agora. Do presidente da Câmara. Isso é grave. Não é de qualquer um, não. É o cara que bota para votar. E olha, essa coisa de 8 anos inelegível... é da lei da ficha limpa. Valeu durante... Quantos anos tem a lei da ficha limpa? 30, né? Acho que tem 30 anos a lei da ficha limpa. Então tá valendo há 30 anos. Agora só porque o Bolsonaro vai deixar de valer os 8 anos? Como é que é isso? Não. Tá inelegível 8 anos. E fora isso pode ir pra cadeia. Né? Puxar uma cana. O Jair Bolsonaro, se tudo correr como deve.
no Brasil e a gente espera que sim. Então o Lula volta para o jogo, a gente tem aí as imagens, dá entrevista para a rádio, está na ofensiva e parece que a comunicação do governo começou a operar de uma maneira um pouco mais azeitada. Não sei se isso vai dar resultado no curto prazo, no médio prazo. É claro, não basta a comunicação, o que disse ontem o Maringoni aqui para a gente, né? Tem que ter entrega, tem que melhorar, as pessoas têm que ir no supermercado e sentir que os preços não estão subindo mais tão rápido. Mas também não dá para dizer que na época do Bolsonaro os preços estavam crescendo menos. Ontem a gente mostrou aqui os números. E isso está bombando aí pelas redes sociais. A gente mostrou os números, a inflação dos alimentos de quem faz compra no supermercado, a chamada alimentação no domicílio. Trouxemos os números aqui. O Bolsonaro, a inflação dos alimentos no domicílio, ou seja, quem faz a compra no supermercado e leva para comer em casa, que é o que importa, né? 95% da população brasileira, essa inflação foi muito maior no período do Bolsonaro. O Lula tem um problema, porque também agora, no segundo ano de mandato, teve um repique. E é real. Não estou aqui negando, fazendo de conta que não houve. Mas não dá para dizer, botar o bonezinho, é café e picanha só com o Bolsonaro de volta. Essa gente não tem vergonha na cara. Aliás, o nosso colega, um craque, só se for na fila do osso. Só se for na fila do osso. E aí o Aroeira, grande cartunista, grande artista e jornalista, fez hoje a sua charge. E ele publica no Brasil 247. Mas o nosso colega Chico Pinheiro, sempre atento e acompanha muito o trabalho do Aroeira, mandou pra gente. Então o bonezinho da turma do Bolsonaro, na visão do Aroeira, é esse boné aqui. Aroeira no Brasil 247. Vão comer osso novamente Bolsonaro 2026. Então, essa história do bonezinho, que a gente fala, mas não é, isso é muito marketing, factoide, não é disputa política. Olha como permite que se faça a disputa política simbólica. O Lula e o Padilha botaram o bonezinho, Brasil para os brasileiros. Os bolsonaristas comida barata, Bolsonaro de novo. O Aroeira está fazendo a tréplica aqui, ó. Relembrando o que a gente falou aqui. Com Bolsonaro só se for a volta da fila do osso. Vão comer osso novamente com Bolsonaro 2026. A gente destaca aqui porque realmente é aquela imagem que, assim, numa imagem você comunica muita coisa. Então, o Aroeira cumpre o papel aí de... E a questão da comunicação, não é que ela vai resolver, a comunicação não governa, não vai apresentar um novo país. Mas se você perde também na comunicação todo dia, fica correndo atrás da comunicação da direita, da extrema-direita, mesmo no meme, mesmo no que a gente chama de factoide, vai ficando um contencioso, uma derrota permanente. Isso conta, isso mobiliza. Você tem que todo dia apresentar uma história, seja uma coletiva, seja um boné, não importa, ou a comunicação simbólica, mas você tem que ter essa dianteira. Uhum. Chega de comer poeira da comunicação da extrema-direita no Brasil. Sim. Por isso que no espaço, agora, você pega um espaço de uma semana, tivemos coletiva no Palácio, aquilo segurou ali 2 dias de repercussão. Hoje, essa comunicação em emissoras de rádio de Minas Gerais segurou o dia inteiro e vai segurar mais pelo menos um dia. Você tem que ter isso todo dia. A Elu falava muito fala, na verdade, né, que o presidente Lula é o melhor garoto propaganda do governo Lula. E ela dizia justamente sobre a importância de o presidente Lula estar ali falando com as rádios e como o governo estava se comunicando bem nesse momento, né? E no ano passado teve também um momento que estava conversando com as rádios. 1 mês, 2 meses no ano passado. E que foi, assim, um padrão, assim, de várias entrevistas, uma atrás da outra. Foi um momento que ele estava dando atenção às rádios. E a Elo falava sobre como estava a aprovação nesse momento, né? Desse diálogo que estava chegando em mais lugares. Eu acho que ela sempre chamou atenção para isso. Sim. A Elo sempre tocava nisso. Acho super importante também. E achei o Lula, assim, com vontade, sabe? Assim, tava com sangue nos olhos. Uhum. Falou do Bolsonaro, falou da anistia, que é uma picaretagem, e falou do assunto do dia, que é essa declaração nazista do Trump, propondo o esvaziamento de Gaza, porque ele decidiu que é melhor o povo palestino sair de lá. E aí o Lula foi para cima. Então é um assunto que, enfim, ele, tendo essas conversas diárias, ele tem a chance de estar no debate importante, no debate quente do dia, né? É isso, eu acho importantíssimo.
A gente vai voltar a entrar nessa história também. A gente agora vai entrar um pouquinho em assuntos internacionais. Adiantamos aqui, né, na abertura do programa falando sobre Donald Trump, agora saindo um pouco da taxação, mas ainda falando um pouco sobre necropolítica, né? Sim, política da morte. Olha, agora ele entrou num anúncio, né? Donald Trump entrou nessa discussão a respeito da faixa de Gaza. Ontem ele se encontrou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e ele anunciou que quer tomar a faixa de Gaza. A gente está vendo aí a manchete no nosso site. Em reunião com Netanyahu, Trump diz que quer palestinos fora de Gaza. Essa é a nossa manchete. A afirmação que foi feita numa coletiva de imprensa ao lado do Netanyahu. E a gente vai trazer aqui o trecho justamente dessa fala do Trump. Vamos assistir. Take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. Nós vamos nivelar o local, transformar o quê? Num grande estacionamento para turista em cima dos corpos que os Netanyahu massacrou. Deve ser isso, né? Não, em vez de anunciar, sei lá, um plano de reconstrução, coordenar um plano mundial de reconstrução de Gaza, o cara vem com isso. E ele fala, nós vamos ser os donos. Ele está tomando de assalto, né? E aí, por isso que a gente faz a comparação, e não é exagero, com Hitler, né? Porque uma das características do nazismo era isso, nós precisamos de mais espaço, precisamos ampliar, precisamos avançar sobre a terra dos outros. O Hitler anexou a Áustria, avançou sobre terras da Tchecoslováquia, os chamados Sudetos, depois tomou a Polônia. É a mesma coisa que você chegasse e falasse, não, nós vamos tirar os chineses da China. Ele está falando isso, vamos tirar os palestinos da Palestina. Sim. Por quê? Porque eu quero. Então, assim, é um abuso absoluto e isso, a médio prazo, isola os Estados Unidos internacionalmente, né, Gabi? E eu acho importante porque, mais uma vez, o presidente Lula se posicionou sobre isso, Rodrigo. Reagiu quase que imediatamente, questionou a legitimidade da participação dos Estados Unidos nesse processo de gestão de Gaza. Ele também defendeu a criação de um Estado palestino e a convivência harmônica com Israel. O presidente Lula tem sempre essa fala de conciliação e o Itamaraty também vai nesse sentido, mas sempre se posicionando muito firme em relação ao genocídio. E já foi muito criticado por causa disso também, né? Por usar essa palavra. Sim. Exato. Se não é genocídio, é o quê? Mas ele falou, né? Ele falou. Trecho, né? Nessas entrevistas, né? Aliás, nessa entrevista coletiva com 3 rádios diferentes que ele concedeu hoje, ele falou a respeito disso. A gente vai trazer esse trecho da fala do presidente Lula também. Vamos assistir. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver? Qual o país deles? Ora, então é uma coisa praticamente incompreensível por qualquer ser humano. Eu acho que as pessoas precisam parar de falar aquilo que lhe vem na cabeça e começar a falar aquilo que é razoável para que a gente possa consolidar o processo de respeitabilidade no mundo, o processo democrático no mundo, o processo de que cada um manda no seu país, cada um governa no seu país e vamos deixar os outros países em paz. O que aconteceu em Gaza foi um genocídio e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, o país para tentar cuidar de Gaza. A gente vai conversar com a professora Arlene Clemecha, ela que é professora de História Árabe, para tentar entender um pouco melhor esse assunto. Professora, um prazer receber a senhora aqui mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriela. Prazer, Gabriela. Professora, a gente deu uma contextualizada aqui, trazendo um pouco sobre a declaração do próprio Trump, também a reação do presidente Lula por aqui. Mas quero começar te perguntando do efeito prático disso. O Trump realmente pode, de fato, tomar a faixa de Gaza? Gabriela,
a faixa de Gaza hoje é terra arrasada, 90% da sua estrutura foi destruída, e mesmo assim os palestinos não saíram. Ou seja, é algo altamente assim, fantasioso pensar nessa transferência populacional dos palestinos, além de criminoso. Mas fantasioso por quê? Porque ele fala do Egito receber. Bom, o Egito já deixou muito claro, e não é de hoje, há muito tempo que já deixou muito claro que não está disposto a receber essa população palestina por N motivos que dizem respeito à sua política interna. Não é porque são árabes que são iguais, cada um está no seu país, cada um tem sua história, sua localidade, sua terra, sua origem, e Palestina é Palestina, egípcio é egípcio. A Jordânia é a mesma coisa. A Jordânia também não está disposta a receber isso. Agora, o que é mais assim maluco é a gente pensar que essa ideia de pagar um país árabe para receber a população palestina, ela vem desde o começo do século XX. Em 1938, 39, o movimento sionista, ainda não existia o Estado de Israel, elaborou um plano que nunca foi para frente, mas que era de pagar o Iraque para receber 10 mil famílias palestinas. 10 mil famílias palestinas, na época, era quase a totalidade da população palestina. E o Iraque jamais cogitou aceitar essa proposta absurda, mesmo com um montante enorme que estavam assim, oferecendo nesse plano. Então, nunca foi para frente. Então, é uma ideia velha, absolutamente velha, que vem sendo recauchutada e repetida durante um longo processo que tem, sim, contado com expulsões, mas não dessa forma. As expulsões têm sido realmente a ponta de lança, ou seja, através de guerra, de expulsão violenta. Nesse momento, a população de Gaza não saiu, inclusive porque ela não aceita essa expulsão e porque durante todo o genocídio do último ano e meio, praticamente, o Egito não aceitou a transferência populacional para dentro do Sinai. Professora Arlene Clemente, um prazer recebê-la aqui. A gente tem reparado que o presidente Donald Trump tem usado essa tática de anunciar Fim do mundo, né? O caos. O fim do mundo, o caos, para depois recuar. Mas daí ele obtém o que ele quer. Ele chegou a falar que o Canadá ia virar o 51º estado dos Estados Unidos. Fala, Chico, você comenta. O que eu achei diferente nessa declaração é que a Casa Branca acabou de reafirmou tudo que o presidente disse. Não é só uma declaração não assim, pareceu só assim, ao ar. O que tem acontecido, o método, ele fala sobre o Canadá, a Groenlândia, qualquer outra história, e não tem depois nada da porta-voz, da Casa Branca. Essa foi referendada imediatamente pela Casa Branca, está reafirmando. Não tão oficial, não é só uma bravata. Mas o que eu ia perguntar era justamente isso. Se nesse caso a senhora enxerga, porque ele fez isso com o Canadá, com o México, e depois arrancou compromissos do Canadá e do México e também da Colômbia e tal. Pode ser algo nesse sentido? Ele propõe algo absurdo, o deslocamento de 2 milhões de pessoas, fica todo mundo tão embasbacado, e depois pode sair outro absurdo, mas um pouco menor, que as pessoas falam, tá bom, então isso aí a gente aceita. Tem alguma coisa nesse sentido, essa política da chantagem e do caos, professora? Como é que a senhora enxerga? Rodrigo, pode sim, com certeza pode, porque a gente está, nesse momento, chegando ao final da primeira fase de uma negociação de trégua de 3 fases, momento em que as partes se espera, né, que elas voltem a se reunir para voltar a negociar. Então, isso tudo está vindo no momento de retomada, espera-se, retomada de uma negociação. Então, ele pode sim estar querendo colocar a cena, mas não é só isso de favorecer a negociação que deve vir a partir de agora, mas também o fato de que Netanyahu saiu desse cessar-fogo derrotado, assim, a sua imagem não atingiu seus objetivos, o Hamas continua lá, e o Hamas saiu fortalecido numa situação de poder dizer, olha, foi uma vitória para os palestinos o cessar-fogo, nas condições em que ele está acontecendo. Então ele também está querendo melhorar a imagem de Netanyahu, fortalecer a posição de Netanyahu para em todo esse momento conseguir obter algum ganho maior. Mas também eu não quero excluir o seguinte, o que ele pode ter em mente de um longo processo em que a normalização da ideia de transferência populacional joga a seu favor. Então, enquanto ele conseguir, mesmo que ele não atinja de imediato esse objetivo, a longo prazo o objetivo israelense e dos Estados Unidos é esse.
é expulsar a população palestina. Então, usar esse tipo de vocabulário, usar essa normalização, essa narrativa, favorece um plano que, sem dúvida, é um plano de longo prazo, que vem acontecendo, a Nakba, né, que é a expulsão dos palestinos, vem acontecendo nos últimos 100 anos, de maneira ininterrupta, com momentos de maior, né, grau, aceleração, e menor grau e mais devagar, mas é um processo longo. Então ele está jogando é um jogo de ganha-ganha, seja o que for, para o lado dele. Entendi, Chico. Professora, mas isso só seria possível numa expulsão via um ataque militar, né? Porque você pega a Convenção de Genebra, qualquer tratado internacional, você não permite o deslocamento de um povo inteiro para outro lugar. 2 milhões de pessoas. Então, como seria isso? Seria via força armada expulsa na bala, na bomba, né? Posso até trazer arma uma química. Informação sobre isso, Chico? Acho que complementa justamente isso que você está falando, né? Porque o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o Volker Turk, lembrou que qualquer transferência forçada ou deportação de um território ocupado está estritamente proibida pelo direito internacional. Então, só complementando aqui o que você diz, né? Então, China, França também se posicionaram nesse sentido, né? Condenando a proposta do Trump. Sem dúvida, os grandes crimes contra a humanidade na história aconteceram em situações de guerra, porque a guerra oculta, disfarça e permite que esses crimes aconteçam. A lei internacional proíbe expressamente a transferência populacional, a limpeza étnica e o genocídio. Tanto que a Corte Internacional de Justiça está julgando o caso de genocídio, o Tribunal Penal Internacional já emitiu mandato de prisão contra Netanyahu. Há uma compreensão desses órgãos de que há um genocídio em curso e que isso é um crime contra a humanidade. E a transferência populacional em situação de guerra é crime de guerra também. Então não é permitido, mas é evidente que não se consegue fazer isso aos olhos do mundo, a não ser em situações de alta preparação midiática, de narrativa, de versões, a guerra das narrativas e de guerra explícita mesmo, em que a violência acontece de maneira, digamos assim, chancelada pela existência de uma guerra, pelo menos naquele momento. Tem também, eu falei aqui da China e da França, mas uma das que gerou muita repercussão também foi a da Arábia Saudita, né, que é aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio, que está defendendo a criação de um Estado palestino e rejeitando também a proposta de deslocar os moradores de Gaza para outros países. Eles dizem que esse posicionamento dos sauditas, né, em relação aos palestinos é inegociável. Então, essa manchete também do nosso site, a Arábia Saudita volta a defender o Estado palestino depois da declaração do Netanyahu nos Estados Unidos. Eu só ia complementar que é mais importante porque é um aliado tremendo dos Estados Unidos. Né? É a monarquia absolutista da Arábia Saudita, né? É talvez o maior aliado dos Estados Unidos ali naquela região. A professora pode falar melhor. Então, eles saírem e dizer, não apoiamos a proposta. Bom, também só faltava dizer que apoiavam, né, professora? Como é que a senhora vê isso, o papel da Arábia Saudita ali? Quisera eu crer que fosse um papel melhor, mas é um papel péssimo. Quer dizer, essa declaração é o mínimo que a Arábia Saudita é obrigada a fazer, porque ela tem uma população interna que é solidária com os palestinos, né? Os povos árabes, dos diferentes países árabes, eles são solidários, eles entendem a dor, a causa palestina, a injustiça cometida contra os palestinos e sentem isso de maneira muito forte. Então, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita não consegue sair dando uma declaração. Inclusive, o processo de normalização com Israel foi paralisado depois de 7 de outubro, os acordos de Abraão foram paralisados, e a Arábia Saudita agora, com o cessar-fogo, estava se aventando aí a possibilidade de retomar essa normalização, e mais uma vez ela volta atrás, dizer, não podemos normalizar sem a existência de um Estado palestino. A questão é, que Estado palestino a Arábia Saudita vai apoiar? Né? Vai apoiar um Estado fantoche, um Estado sem conexão territorial entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, com um governo comandado a partir de fora, sem dar voz à população? Que Estado que a Arábia Saudita vai apoiar? Os países árabes nunca apoiaram os palestinos efetivamente. É triste dizer isso, mas é a dura realidade.
Importante. Professora, a gente queria trazer também para comentar um vídeo que foi compartilhado pela Federação Árabe Palestina do Brasil, pela FEPAL. Na sequência, a gente vai chamar a Heloísa Vilela aqui na nossa mesa. Vamos assistir, então, esse vídeo, que é uma menina que faz um questionamento. Ela vive em Gaza. Vamos lá. مرحبا عزيزي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش بمصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي، بس بالحقيقة أنت مش رح توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنتوا بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بدكم تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم. Que coisa. Chama a Elo Vilela aqui na nossa mesa, gente. Vamos. Emocionante. Elô? Boa noite, Elo. Eu pedi esse vídeo, eu queria mostrar esse vídeo, porque eu acho que nada mais simples do que explicar qual é o sentimento do povo palestino, que essa menina conseguiu fazer com maestria na sua simplicidade e o sorriso dela quando ela diz, me desculpe por estar rindo, né? Porque é algo tão óbvio. Então eu queria trazer esse vídeo para pedir para você que, comentar, Arlene, o que mais que a gente pode fazer para deixar o óbvio tão claro? Pois é impressionante como que a questão palestina, ela é muito simples, ela se resume a pessoas expulsas de suas casas, de suas terras, de suas lavouras, de seu passado, de suas memórias, que não puderam reaver nada disso, que carregam a chave da casa, no caso das mulheres mais antigas, mais idosas, carregam a chave da casa pendurada num colar, né? Mas ela é muito simples, ela é muito básica, mas ao mesmo tempo ela é tornada complicada, ela é complexificada propositalmente por uma política do medo. Isso é o que mais resume a política israelense de longo prazo, é trabalhar a ideia de que estão rodeados por inimigos árabes, ameaçados por um novo holocausto, ameaçados por todos ao redor deles, tendo que se defender o tempo todo. Então há uma política do medo que é inculcada nas pessoas, nos israelenses, na região, enfim, e colocada dessa forma para o mundo, né, como forma de justificar, supostamente, porque não justifica, mas assim é colocado e muitos entram nessa narrativa, justificar as suas atrocidades, os seus crimes contra o povo palestino. Então é algo muito simples que essa menina resumiu muito bem. Olha, presidente, você ia aceitar ser expulso da sua casa e morar na China? Sabe? E você quer que eu saia da minha casa? Que, por sinal, provavelmente ela já é refugiada, né? Ela já é provavelmente filha de uma família que foi expulsa do que hoje é Israel e que está na faixa de Gaza, porque não teve outra opção, porque foi expulsa para lá. Quer dizer, 200 mil pessoas foram expulsas em 1948 e obrigadas a ir para esse território que se tornou a faixa de Gaza e que foi a partir daí criado esse território de maneira segregada da Cisjordânia, né? Então já é uma situação completamente contrária às leis internacionais, foi contrária à resolução da ONU e, enfim, né, para dizer o mínimo, vai. Mas é impressionantemente simples a questão palestina. Precisaria realmente as pessoas ouvirem mais essa menina. Então, eu ia só lembrar, professora, e passar para a Heloísa, talvez fazer mais uma pergunta. Primeiro que a Heloísa, professora, teve lá como repórter, foi das poucas jornalistas brasileiras que teve do lado palestino na Cisjordânia, logo no começo do conflito. Eu me lembro muito bem, Elô, de você mostrando numa das cidades a chave, né? Porque é o símbolo, um dos símbolos da resistência palestina, é esta chave que a professora, eu não sabia que elas também carregam aqui como uma espécie de símbolo num colar. Mas eu lembro da Elô mostrando uma grande chave na entrada de uma cidade. Na entrada de uma das cidades. Então eu queria só fazer esse link e lembrar que a Heloísa teve lá, talvez, com certeza a melhor pessoa para fazer esse diálogo, fazer talvez mais uma pergunta aí para a professora Arlene.
E eu acho que, Rodrigo, carregar a chave no pescoço não é nem só símbolo, não. É concreto, esperança de voltar para casa um dia. Uma esperança concreta, que não é um sonho só, né, professora? Se eu não estiver correta, a senhora me corrige. Mas ouvindo o que a senhora falou a respeito da política do medo, eu acho que fica muito claro para todo mundo o ponto de contato entre o Trump e o Netanyahu, né? É a política do medo que eles estão usando agora para expulsar os imigrantes, vários brasileiros, só que num grau infinitamente mais cruel o que a gente vê na Palestina, porque é extermínio, a gente está falando de extermínio, de expulsão completa, e agora o Trump falando em limpar o terreno inteiro. Não, de fato, a maneira como o Trump coloca a questão do imigrante, né? Aquele que busca asilo nos Estados Unidos, que já é chamado de imigrante ilegal, ele que historicamente construiu a força de trabalho, que trabalha nos restaurantes, que trabalha em locais onde os norte-americanos já não querem mais ocupar esses postos de trabalho, os trabalhos de segunda, terceira, digamos assim, né, qualificação, categoria, e são colocados como se fossem criminosos. O palestino quer defender o seu direito a ficar na sua terra, tenta defender o seu direito a ficar na terra, resiste à sua expulsão, resiste da forma como tem à sua disposição, resiste de maneira pacífica, resiste através de guerrilha, resistiu ao longo da história de todas as formas possíveis. Mas não importa a forma que ele escolha no momento, ele vai ser sempre taxado do terrorista, do perigo, né? Então é isso que o dono da narrativa, o dono, né, da voz e da vez faz, é pintar o seu inimigo como um grande vilão, porque facilita implantar a sua política, o seu interesse, sem dúvida. Professora, para a gente fechar, eu queria aproveitar e perguntar também sobre mais uma medida do Trump retirando os Estados Unidos do Conselho de Segurança da ONU, né? E até usando como justificativa esse viés. Então, além de cortar, acho que vai nessa mesma linha. Conselho de Direitos Humanos, né? Isso, Conselho de Direitos Humanos. Conselho de Direitos Humanos. Israel, inclusive, seguiu. Isso. Também, né? Exatamente. E aí, cortou também o financiamento para para a agência de refugiados palestinos. Então, acho que é um pacote também, para além disso que a gente está conversando aqui. Eu queria te perguntar a consequência disso, já que a ONU também não tem tido um papel tão prático, na verdade, tem deixado bastante a desejar em medidas que podem, né, dar apoio ou interromper, de fato. Agora a gente está nesse momento do cessar-fogo, mas já deixou a desejar há muito tempo, né? A ONU, aquele segmento da ONU, ou seja, a estrutura da ONU que é capaz de implementar uma decisão, enviar capacetes azuis, ou seja, o que for, é o Conselho de Segurança. E por isso que a gente vê a ONU como algo muito engessado, porque de fato a ONU não tem conseguido resolver conflitos, porque no Conselho de Segurança a estrutura antiquada coloca o poder de veto na mão de 5 países, entre quais os Estados Unidos. Então daí não sai nada. Só que a ONU tem também inúmeras agências, tem a Assembleia Geral, que é muito mais democrática, tem o Conselho de Direitos Humanos, que historicamente não é benquista por aqueles que mais violam os direitos humanos, né? E agora o governo Trump justamente quer cortar esse financiamento. Agora, a gravidade disso é que tem um trabalho importante por trás sendo feito pelo Conselho de Direitos Humanos, sem dúvida, e o maior financiador da ONU são os Estados Unidos. Mais de 30% do financiamento da ONU vem dos Estados Unidos, então é muito grave esse corte de recursos, de repasse. E na UNRWA, que é a agência da ONU para refugiados palestinos, que é a mais antiga agência da ONU, é muito grave o corte de verbas e a tentativa de fechar, e dentro de Israel já fecharam essa agência, porque a UNRWA, que é a agência para os refugiados, tem cerca de 5 milhões de refugiados palestinos cadastrados, para os quais ela presta educação, dá emprego, inúmeras questões de sobrevivência, trabalho, bem-estar, educação. É a agência UNRWA da ONU para os refugiados palestinos que fornece. Então, acabar com o financiamento para isso e fechar essa agência em alguns lugares onde conseguem fechá-la é catastrófico. Realmente é muito grave para uma população que é a mais antiga população refugiada, uma das maiores populações refugiadas do mundo, lavar as mãos e deixar realmente o caos correr solto, né? A UNRWA ela atua na Jordânia, na Síria, no Líbano,
nos territórios palestinos ocupados, enfim, é uma agência para os palestinos muito, muito importante para a sua vida, né? É isso. Professora, quero muito agradecer, sempre um prazer te ouvir. Professora Arlene Clemecha, que é professora de História Árabe. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, até uma próxima. Um prazer conversar com vocês. Obrigada, professora. A gente continua com a Elo Vilela aqui junto com a gente, mudando um pouco para falar de política nacional, né? A gente dá um respiro aqui. Todos os dias a gente vem falando dessa antipolítica do Donald Trump e esse é mais um capítulo, né? Agora falando de Gaza. Agora, a Elo publicou no portal do iclnoticias.com.br uma matéria sobre o criador do boné que foi usado pelos ministros, pelo próprio presidente Lula, que a gente trouxe aqui ontem a imagem no programa, né? O boné azulzinho ali. É o Daniel Baracho, né, Elo? E ele não é um militante do PT, apesar de ser de esquerda. Muita gente da direita estava dizendo que ele era um militante do PT, né? E o Daniel Baracho, ele deu a ideia para o ministro Alexandre Padilha, porque ele estava irritado de ver os políticos ali da direita usando o boné vermelho em apoio ao Donald Trump, né, Elo? Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a sua conversa com ele. Olha, Gabi, eu achei muito incrível a circunstância toda como isso aconteceu, né? Um pouco inimaginável, porque o Daniel estava muito chateado com a derrota do Boulos e ele passou lá na Liberdade, onde você esteve, né, durante a apuração dos votos. E chegando lá, ele viu que o Padilha estava lá e abordou o Padilha, falou, poxa, que pena, né, perdemos e tal, e começou uma conversa com o Padilha, e nessa conversa ele contou de onde ele vinha, na periferia de São Paulo, e o Padilha falou, minha mãe trabalhou ali, e realmente ele falou que se lembra, porque tinha uma paróquia onde um grupo de pessoas atendia voluntariamente o pessoal da comunidade, pessoas que tinham problemas de saúde, e ele se tratou nessa paróquia, então ele com certeza conheceu a mãe do Padilha, do ministro Padilha. E nessa conversa eles acabaram trocando o telefone, trocando o WhatsApp, e tempo passou, 2, 3 meses depois, ele estava olhando esses deputados e senadores brasileiros lá em Washington com boné do Trump e tal, ele estava muito pau da vida, mandou um recado, pensou bem, ele falou, a gente precisa de um contra-ataque aí, uma frase que seja indiscutível, que deixe o sujeito numa frase que deixe ele numa situação assim, eu sou contra ou a favor, e se ele for contra, ele vai se embananar, porque não tem como você ser contra o Brasil ser dos brasileiros e não criar problema para você. E aí ele foi e mandou um WhatsApp para o Padilha, falou, pô, tô aqui pensando, vocês deviam fazer um boné com essa frase ou com outra, ele deu até uma sugestão de uma outra frase, orgulho de ser brasileiro ou algo assim, mandou as duas frases e o Padilha respondeu prontamente, foi o que mais me impressionou, porque imagine o ministro Padilha a quantidade de mensagens de WhatsApp que ele deve receber. Então hoje o Daniel voltou lá no telefone e falou, olha, eu mandei isso aqui no dia 26 de janeiro, eu tô checando aqui, ele respondeu no mesmo dia e falou, pô, né, respondeu, adotaram a frase que era bem melhor, que é Brasil dos brasileiros, e avisou, olha, esse boné já está sendo confeccionado. E depois foi o que foi. Agora, o Daniel falou para mim, eu falei para o Padilha, isso vai viralizar. E muito mais do que viralizou, né, gente? Porque virou o assunto da semana no Brasil. Todo mundo discutindo a história do boné, se foi bom, se não foi bom, como que a direita reagiu, ideias de milhentos outros bonés que apareceram depois. Então ele me disse que foi muito além, fez muito mais sucesso do que ele imaginava. Agora, só um PS aí, né? O Daniel ainda não tem o boné, gente. Ele falou pra mim que tá difícil. Boné pro Daniel. Padilha, pelo amor boné de pro Deus. Daniel, que coisa. Ele falou que tá dificílimo de conseguir o boné e mandou um recado pro ministro Padilha. E o ministro Padilha
respondeu e dizendo que deve estar com o Daniel no sábado e vai entregar vai levar o boné em o mãos. boné para ele. Ô, Elô, aproveitando. Vai levar o boné. É claro que aqui você trouxe, foi a reportagem, o bastidor, eu acho legal, né? Uma coluna, vamos dizer assim, de política, falando com esse personagem interessante que deu essa ideia, esse percurso, né? Mas, e a sua opinião, Elô, sobre essa história do boné? Eu vi algumas pessoas problematizando, até pessoas progressistas de esquerda, Aqui dizendo... no nosso chat a maioria elogia. Elogia. Boné, mas tem umas discordâncias. Eu recebi mesmo num grupo aqui de gente progressista, de esquerda, não é momento, vai ficando usando... E a frase, o Brasil é dos brasileiros, é um nacionalismo rasteiro, eu não vi assim, eu acho bom, aliás, é retomar o nacionalismo da mão da direita, né? Mas eu queria ouvir, Elô, a sua impressão, Elô, aí de Brasília. Olha, Rodrigo, resumindo, nota 10. Nota 10, eu vou te dizer por quê. Passei pela mesma experiência que você. Gente nos meus grupos de WhatsApp, inclusive progressistas, vários jornalistas. Esse tipo de discussão rasteira, vamos ficar agora nessa discussão rasteira. Gente, é o seguinte, são várias frentes de atuação. O fato do governo ter feito isso não quer dizer que o governo está fazendo outras coisas. Vocês acabaram de mostrar a entrevista do Lula, tem todo um trabalho de comunicação sendo feito. Esse é só mais um espaço que foi ocupado na arena da direita, na maneira da direita se comunicar. E foi lá e ocupou e propôs primeiro, e os caras tiveram que responder, e o Bananinha se embananou, porque foi lá dizer que era era um boné anti-Trump, que é exatamente o que o Daniel disse. Quem for questionar e dizer que achou ruim, vai cair no antinacionalismo, vai cair no entreguismo, vai cair em dizer que está a favor do Trump contra o Brasil. E era exatamente isso que o Daniel queria. Então os objetivos todos do Daniel foram cumpridos e foram muito além. Acho que existe muita gente do nosso campo progressista que está com a cabeça muito velha, que não entendeu o jogo e que a gente tem que jogar o nosso jogo e o jogo deles também. A gente tem que dominar o campo inteiro, ocupar ele todo, porque é assim que vai virar. E outra coisa, vou contar para vocês. O Daniel tem muitas outras ideias, viu? Pai, ele é um marqueteiro, Eu acho que ele é um cara... Não, ele tem ideias de outro tipo de ideia também. Uma delas, ele falou, as periferias deviam ter hub de startups. Você bota um celular e um micro na mão de um garoto da periferia, te garanto que ele vai aparecer com um novo aplicativo que vai ser benéfico para a comunidade e talvez até para o país. Então, é uma das propostas dele para o governo Lula. Muito boa. Então, que ele queria que o... Vai lá, Chico. Não, essa é uma ideia, o López Obrador colocou essa ideia em prática no México. Você resumiu da maneira muito simples, celular na mão de quem vai transformar a comunicação. Só que o Obrador usou muito para responder fake news. Uhum. Ele colocou a própria comunidade para responder as maiores fake news, quando ele foi vítima total, assim. No começo do governo dele. No começo do governo. Então, o Daniel, que é lá do Parque Arariba, se eu não me engano, na sua matéria, ele é o gênio da comunicação, botar ele para trabalhar aí. Botar ele de parceiro do Sidônio lá, viu, Gabi? Porque não adianta, isso é velho, vamos cair... né, gente? Sim. Falta, eu acho. Falta. Às vezes não, eu acho que falta muito e ouvir as pessoas. O René Silva, do Alemão, lá no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Ele também é um desses caras, assim. E foi também no boné que ele comunicou para o Brasil inteiro, no CPX. Sim. E a extrema-direita fez um auê. Acusou Lula, não sei o quê, mas outro boné que tomou conta do país. Foi mesmo. Os dois vieram de baixo para cima, hein? Exatamente, da periferia e o centro adotou. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque o Daniel é um cara que, assim, cresceu numa situação de muita dificuldade, de uma família muito humilde. A mãe morreu quando ele tinha 8 anos, morreu de câncer. O pai era uma figura complicada, muito violenta. Então, eram 7 irmãos. Ele, com 15 anos, estava cuidando da própria vida e ele conseguiu, de uma maneira, assim, com muita resiliência e muita sorte, virar o que
estava programado para a vida dele, sabe? E ele conseguiu realmente sucesso na carreira, ele foi gerente de TI, já coordenou mais de 100 pessoas, foi estudar um pouco nos Estados Unidos, então é um cara assim que realmente deu a volta por cima e que nunca esqueceu de onde ele vem. Acho que isso é essencial e ele se identifica com o presidente Lula muito por conta disso, né? Porque o cara não se esquece de onde vem, sabe o que é a fome, sabe o que é a pobreza e está querendo dar ideia para o Brasil ser um país melhor e menos injusto. Eu sei que a gente vai para outro assunto com a Heloísa ainda, mas rapidinho, quando eu olho a figura como essa, e a Elo resumiu muito bem, eu entendo melhor quando o Edu Moreira diz que a gente tem que disputar a ideia do empreendedorismo, inclusive na periferia. Ele é um empreendedor social, Daniel, né? Sim. Pelo que a Elo conta aí. E um sujeito que é militante e também empreendedor. Uma coisa não exclui a outra, né? Então, um sujeito que conseguiu sucesso a partir de uma situação tão complicada tem que fazer essa disputa e tem que ouvir essas pessoas, né? Eu acho isso muito bom que a Elu bateu nessa tecla, né? Me fez lembrar da gente discutir muitas vezes aqui de pautar a discussão. Para mim, isso é pautar a discussão também. Quer dizer, eles tiveram que ter uma reação, tiveram que responder. Não é cair na armadilha da oposição, gente. É conversar com as pessoas. E definitivamente... São dados, né? O que a Elu falou. Podem ter, são ações que não se excluem. Isso não porque parte da esquerda, os jornais agora, a mídia um pouco... isso é bobagem. Isso não é bobagem. Não. Isso é alta comunicação. Isso pauta um debate, começa a se debater, aí tem um bocado de discussão no meio dessa, como o jovem diz hoje, um bocado de camadas. Está discutindo o entreguismo, nacionalismo, o Brasil é nosso ou não é. Tem uma série de discussões muito importantes. Uma frase que bobagem. Talvez a ideia do boné lembre um pouco adolescente, mas o que é que temos contra os adolescentes também? Isso remete a muitas coisas históricas. Eu acho que isso remete a muitas coisas históricas. Desculpa, Gabi. Imagina, Elô. Imagina. Petróleo é nosso, Amazônia é nossa, Brasil é dos brasileiros. Acho que vai nessa ideia aí que tem um lastro na história do Brasil, entende? Concordo muito e eu acho que em tempos que a gente tem uma tomada, assim, né, total, assim, das pautas na internet e tal, a gente achar que isso é cair na armadilha da oposição, a gente não está enxergando o que não está vendo nada. Está voltando para 2018, quando a esquerda acordou, o Bolsonaro já estava lá com a faixa no Planalto. E achar que ficar nos dados, em apresentar dados, não. A gente tem que estar lá também. As duas coisas, tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo, dá para fazer todos os jogos. É isso aí. Vamos seguir também? Tudo junto e misturado. Boa. Exato. Vamos seguir aqui trazendo um outro assunto também, uma apuração envolvendo investigação do assassinato de Fábio Escobar, um ex-coordenador de campanha do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Aí a manchete no nosso site. Execução de ex-chefe da campanha de Caiado. O governador de Goiás é acusado de pressionar TJ. Então, advogados, políticos, ativistas de direitos humanos estão pedindo para a presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Charline da Silva Borges, para atuar junto à PGR para que esse caso seja investigado e julgado por autoridades federais. Então, ICL Notícias tendo acesso exclusivo a essa carta, que foi um pedido feito para a Charlene Borges. O primo do Ronaldo Caiado, Jorge Luiz Ramos Caiado, ele é apontado como o mandante do crime, não é isso, Elô? Que gravíssimo. História essa é história é importantíssima, Elô. Exatamente. Ele é réu no caso, tá? Ele não é supostamente... Não, ele é réu no caso já, o primo, Jorge Caiado. O primo. E a história, o primo do Caiado. Tá. E a história é muito séria, porque o advogado da família, eu conversei com o pai do Escobar, que foi o rapaz assassinado, ele trabalhou na campanha do Caiado e aí ele aparentemente tinha ali um acordo que ele seria, depois da vitória, possível vitória do Caiado, ele assumiria o controle do partido e seria depois candidato a deputado. E nada disso aconteceu. Ele se irritou, foi para as mídias sociais e começou a denunciar Caixa 2, desvio de recurso da campanha e tal. E aí ele começou a ser ameaçado. E nessas ameaças, um dia, ele foi perseguido de carro, conseguiu se safar numa viela
e entendeu que o negócio era sério. Aí se mudou para um condomínio com guarita, um pouco mais seguro e tal, avisou para o pai dele que ia se mudar por causa disso, estava a família toda preocupada, mas aí ele continuou sendo ameaçado e chegou um momento, isso é muito forte na história, que ele mandou uma mensagem de WhatsApp para o Caiado, pedindo ao Caiado que intercedesse junto ao primo e que poupasse a vida dele, que ele ia cuidar só da família, que ele ia parar de fazer essas denúncias. Botou as fotos dos filhos, os filhos, um tinha 5, o outro tinha 3 anos. Bom, a história continua, a história é muito, muito complexa, porque tem outros 7 assassinados suspeitos, que seriam pessoas que iam testemunhar no caso, e foram assassinadas também. Perdão. E aí, o que aconteceu? Ele mandou essa mensagem, o Caiado não respondeu, e ele teve uma pessoa que começou a ligar para ele: olha, eu tenho um negócio para você, uma lavanderia, você não está interessado, um imóvel, não sei o que. Depois de muitas insistências, ele resolveu encontrar com essa pessoa. Foi num táxi do motorista que trabalhava já com a família, que ele já conhecia. Chegando no local, o motorista falou: vamos embora daqui que isso está muito esquisito. E ele falou: não, vou ver o que é. Aí ele viu o carro da pessoa com quem ele tinha que falar. Quando ele saiu do táxi, ele viu que a placa do carro estava encoberta. Aí ele falou: ih, deu ruim, né? Voltou para entrar no táxi. E aí a pessoa já veio atirando e ele caiu baleado dentro do táxi. O motorista se mandou e levou ele para o hospital. E ele chegou lá e morreu. Então esse assim, que estava na tela, né, Elô? Você estava contando a história da vítima, né? Desse rapaz que trabalhou na campanha e que foi morto. É esse que está na tela, né? É esse, o Fábio Escobar, é esse que está na tela. O Escobar, então, vítima de uma execução que tem uma ligação, a gente não sabe em que circunstâncias, quem é que operou, não podemos ser levianos, né, de acusar diretamente o Caiado, o governador. Não, tem muitas, não dá para acusar diretamente o Caiado, mas tem muitas coisas que já foram estabelecidas pela investigação da Polícia Civil em Goiás. E tem 3 policiais militares presos, porque teriam participado da ação. E o 4º, que coordenou a ação, morreu de uma maneira muito suspeita numa troca de tiros com a Polícia Civil. Nossa. Não, morreu muita gente. Rodrigo, morreu uma mulher que teve o celular roubado e foi espancada. Quando ela chegou na polícia para denunciar, fazer um BO, ela deu de cara com o policial que tinha sido o cara que a espancou e roubou o celular. Nossa. E o celular foi usado justamente para atrair o Escobar para essa cena do assassinato. Então, a história é muito complicada e tem o cara que seria o chefe da casa militar do governo do Caiado, estava dentro do Palácio das Esmeraldas, né, que chama em Goiás, e foi procurado pelo Jorge Caiado e por uma outra pessoa ligada a ele. Isso tudo está no depoimento. Eu assisti o depoimento desse Coronel Castilho, onde ele conta isso, que foi procurado pelos 2 e que eles falaram: olha, esse rapaz está provocando muito problema e tal, e sugeriram a ele que ele tinha que ser eliminado. E ele falou: eu não sou jagunço de acordo de ninguém, não vamos voltar à época dos Gregórios Fortunatos de Getúlio Vargas, eu não vou... E se recusou a fazer o que eles estavam sugerindo. E esse depoimento está gravado. Eu assisti o depoimento completo. Luiz, é impressionante esse caso. Assim, eu fico, desculpa te interromper, são muitos detalhes, mas tá tudo na tua matéria lá no site. Eu só queria ressaltar, para quem está nos ouvindo e às vezes pega uma história pelo caminho, como é que isso não é manchete em todos os sites brasileiros. Né? Mas ainda bem que nós temos o ICL aqui, a Heloísa Vilela fazendo esse trabalho, Chico, porque é uma história de execução. É um faroeste político. É um faroeste dentro do palácio governado pelo Caiado. Não sabemos se ele tem envolvimento direto na história. Você pode dizer, não chegou ainda na figura do governador, mas assessor, os arredores todos contaminados com esse crime. Está na antessala do Caiado esse crime. Está na antessala, Elô. A necessidade de federalização, né? O pedido, Elô, de federalização. Isso é o que eu ia falar. Por que o pedido da federalização, né? Já foi feito esse pedido
para a Procuradoria-Geral da República, que até o momento não se pronunciou, mas todo mundo sabe como que a Procuradoria deve estar ocupadíssima tentando fechar esse caso dos golpistas, né? Então agora eles apresentaram essa semana para a presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos, pedindo a ela que interceda junto à PGR para que o caso, a exemplo do que aconteceu com o caso Marielle, seja federalizado, porque eles não acreditam que vai ser possível resolver, uma vez que o governador Caiado já afastou desembargador sumariamente por fazer críticas à Polícia Militar de Goiás. E ele só foi reinstituído no cargo por conta do Conselho Nacional de Justiça. A pressão sobre o judiciário, dizem eles, é grande demais para que ele possa trabalhar com independência e liberdade. Por isso eles querem a federalização. E pode ser que isso seja pautado no Conselho amanhã ainda. Muito bom. É isso, a gente vai continuar, ou melhor, a Elô Vilela vai continuar acompanhando esse caso para trazer qualquer novidade para a gente. Elô, obrigada por hoje, um beijo, querida. Até a próxima. Obrigado, Heloísa. Muito bom, Elô, obrigado. Beijo, tchau. Valeu. Demais Importantíssimo, essa importantíssima essa apuração. Pra gente acompanhar aqui no site do slnoticias.com.br. É uma reportagem com bastante detalhe, assim, vale muito a pena para entender melhor, porque também é bastante complexo, né? Elô explicou muito bem pra gente, mas é um cara, o cara era chefão da campanha, não é ali um peixe pequeno. Um cara que passeava lá no comitê, não. Coordenador de campanha do Ronaldo Caiado. Mas você vê como é importante o ICL, a gente acabou de trazer duas matérias, não estamos comentando matéria dos outros. Duas matérias do site do iclnoticias.com.br, a nossa equipe de jornalismo, exclusivas, né? A Elô foi ouvir o homem dos bonés, né, que sugeriu os bonés, e trouxe essa história, né? Descortinou essa história importantíssima pra gente. E nós vamos trazer mais informação e análise que você não vê nos outros canais agora, né, Gabi? É isso aí, a gente vai trazer também... Conversamos muito sobre o Hugo Motta aqui, que assumiu a presidência da Câmara dos Deputados nesse final de semana. É um político super jovem da Paraíba, que é muito afeito às redes sociais. A gente mostrou até vídeos dele caminhando ali. A Elô acompanhou a entrevista dele para a Globo News. Na sequência, ele saiu conversando com jornalistas e tal, fazendo vídeo para a rede social. Acho que talvez a gente tenha aí talvez as imagens para colocar de novo, mas logo ele fez um vídeo, se apresentou, uma coisa meio linguagem TikTok. TikToker total. E ele criou uma palavra, olha só como ele está atento às redes sociais, né? Ele disse que, ao invés de dar um Google, deveriam dar um Google, usando ali uma jogada com o nome dele. É porque tem uma equipe de comunicação por trás, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho, né? Isso, vamos assistir esse vídeo do Hugo Motta falando a respeito disso? Vamos lá. Você também foi no Google ver quem é o Hugo Motta? Olha, nada contra o Google, pode ir lá pesquisar. Mas como agora a gente vai se encontrar aqui nas redes todos os dias, então resolvi fazer o meu próprio buscador. Bem-vindos ao Google. Que gracinha, né? O rapaz chegou cheio de graça. Não é Ave Maria, mas é cheio de graça. E é uma peça, viu, Rodrigo, Chico e todos que nos acompanham, foi a primeira peça de mídia da nova equipe de comunicação e marketing do Hugo Motta, que é formada por publicitários, o Chico Mendes, Moriel Paiva, com o apoio do jornalista Leandro Colom, que foi diretor da Folha em Brasília. Quem vai trazer bastidores dessa história, explicar pra gente, é o jornalista Luiz Costa Pinto, que já está aqui para conversar na nossa mesa redonda. Luiz, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriela. Rodrigo, Chico, é um prazer estar com vocês aqui de novo no ICL. E se eu fosse o Anselmo Góes nos bons tempos de Veja, Chico, diria que estou de pé para falar com vocês. Como não sou, coloquei meu terno e gravata. Maravilha, Lula. Mas agora seria bom a gente não está nem à altura, né? Não estamos tão bem vestidos como o Luiz Costa Pinto. Mas, Lula, explica pra gente, por trás dessa gracinha do TikToker, de um presidente jovem da Câmara, tem uma história de comunicação aí meio mal contada, né? Tem uma equipe contratada de uma maneira meio torta. Explica pra gente o bastidor, quem é que está fazendo a comunicação do Hugo Motta e as ramificações que isso tem, inclusive com empresários importantes do país. Explicando aqui que Lula é o nome que chamamos, Lula, né? Costa Luiz Pinto. aqui, conhecido como Lula, para a nossa audiência. Um dos maiores repórteres desse país.
Para quem não lembra, eu, como sou mais velho, posso lembrar aqui, porque eu fui testemunha da história, o homem que revelou todos os podres da República de Alagoas, com a entrevista bombástica do Pedro Collor, que deu na queda... Quem não se lembra, né? Na queda do Fernando Collor de Mello. Mas diga lá, Lula, o bastidor dessa história. Outras encarnações, né? Há 33 anos. Mas importantíssimo. É bom lembrar para a juventude. Não, vamos lá. Bom, olha só. Isso é uma grande confusão que não pode passar batido. Democracia tem ritos e parlamento tem os seus caminhos. O parlamento, a Casa Legislativa, ela não é presidencialista, ela é, por definição, parlamentarista. É a composição, né, do consenso possível, e se o consenso possível não for obtido pelo entendimento, ele é obtido pelo voto e produz derrotados e vitoriosos, né? Então, aonde há uma diversidade de opinião. Quando alguém se elege, e por isso que há uma troca tão constante de poder dentro da casa, né? E quando há uma troca de poder, você não pode imprimir uma marca pessoal e personalista a uma gestão no parlamento, né? Isso é a tese, é a teoria, porque o Arthur Lira imprimiu, né? O Arthur Lira tratorou todos os ritos, todos os prazos, criou o sistema de votação dele, que ninguém sabia o que se estava votando, que ninguém sabia se a votação ia ser presencial ou virtual, criou a votação mista, acabou com o interstício constitucional, que é a obrigação de que uma emenda constitucional, isso estava na Constituição de 88 e foi retirado por um procedimento do Arthur Lira, um atropelo, né, que você tinha que ter um intervalo de pelo menos uma semana entre os 2 turnos de votação de uma emenda constitucional. Foi uma zorra geral, né? E aí não pode um presidente da Câmara chegar e dizer que esse agora é o estilo de comunicação da casa, né? Ele vai ser assim, vai ser o que eu quiser dizer, né? Eu trouxe então a minha equipe, coloquei lá essa equipe, esses publicitários que a Gabriela citou aqui o nome, né? Eles foram contratados pelo Progressistas, o partido do Hugo Mota, para fazer a campanha do Hugo Mota. Campanha que, se ele estava em campanha, ele derrotou alguém. E, nesse caso, ele derrotou pelo menos, né, 2 candidatos que ficaram quase até o fim. O Elmar Nascimento e o Antônio Brito. Além daqueles que se apresentaram na chapa, na mesa, no dia, na hora, né, disputando o voto com ele. Ele não pode agora transpor essa equipe de comunicação, que era uma equipe partidária, para que ela seja confundida como uma equipe que faz a comunicação do parlamento. Porque no parlamento você tem que ouvir todas as vozes. Você tem que ouvir as vontades do governo. Lula, só para deixar claro, quer dizer, o que você está falando, Chico Mendes, a gente falou aqui o nome dos publicitários, é o Chico Mendes, tem mais um outro, esqueci o nome aqui, enfim. Moriael Paiva e o Leandro Colom, que é um ex-repórter da Folha de São Paulo. Essa turma, então, principalmente os 2 primeiros, trabalhavam para o PP e agora eles estão contratados oficialmente pela Casa, pela Câmara. Foi uma contratação com licitação, sem licitação? Foi na base da canetada? Como é que é isso, Lula? Essa turma que está fazendo TikToker aí para o Hugo Mota. Eles tentaram ser contratados no dia seguinte à vitória do Hugo Mota, ou seja, já fazer migrar o contrato do Progressistas para a estrutura da Câmara, que não comporta esse tipo de contratação. A Câmara até teve, no passado, agência de comunicação, agência de publicidade, que depois o contrato foi desfeito, isso foi terminado e toda a comunicação passou a ser coordenada pela estrutura pública, por funcionários de carreira que fizeram concurso e que estão lá. E quando você faz concurso,
você se torna funcionário de Estado. Você não serve a uma ideia, você serve à ideia da instituição. E esse é o princípio democrático de uma casa política. Então, eles tentaram. Aí, no dia seguinte à vitória do Hugo Motta, para dar um improve no negócio próprio, aí falando de empreendedorismo, que vocês estavam falando um pouco antes, né, foi um empreendedorismo pessoal, eles venderam a ideia, né, de que era brilhante esse buscador Google, né, com o nome personalista do novo presidente da Câmara, como se fosse uma coisa bonitinha, se fosse uma coisa engraçada, e aí venderam a ideia desse grupo, agora mudando a comunicação para o painel da Folha, que deu, né, de forma risonha e franca, completamente a crítica, até porque o Leandro Colombo já foi diretor da Folha de São Paulo, na sucursal de Brasília, então deu a nota como se fosse normal, tal, mas só que no dia seguinte, quando isso vem à tona com essa nota, aí eles caem na real. Quer dizer, a gente não pode ser contratado aqui porque tem que ter licitação. Não tem previsão de que funcionários de carreira tenham que obedecer a quem não tem carreira. Isso é uma norma dentro do Congresso Nacional. Quando um deputado chega lá, eu já assisti esse tipo de diálogo, até porque eu já dei consultoria para presidentes da Câmara, mais de um, né, e já ouvi funcionários de carreira, né, dizerem para deputados, né, deputado, você está aqui por 4 anos, no mínimo, né, pode até se reeleger, mas eu estou pela vida toda, eu fui concursado. Né? Então dá uma enquadrada assim no ato. Eu já vi secretária da presidência da Câmara, uma gaúcha de carreira, sentar a mão na cara do Severino Cavalcante, que na época não era presidente da Câmara ainda, mas estava na mesa diretora da Câmara, porque ele foi fazer uma gracinha com ela, era uma gaúcha autona, ele baixinho, né? Aí ele fez uma gracinha desrespeitosa, ela levantou e sentou a mão na cara dele, por volta de 8 horas da noite, no gabinete da presidência da Câmara. Tá? Agora, então, é assim... Não, Lula, eu só ia querer, voltando aqui para a história, então você tem 3 marqueteiros aí, um deles é o Leandro Colombo, que o Chico conhece, eu conheço, não sei se a Gabi conhece, foi um bom repórter de política e tal. Mas tem uma ramificação aí que aí também é estranha, que o Leandro Colombo é sócio da Camila Camargo, que é filha de um sujeito que pretende ser um novo magnata das comunicações no Brasil. Então a gente tem uma coisa estranha que é o Leandro Colombo fazendo a assessoria indireta lá para o TikToker, Hugo Motta, e ao mesmo tempo ele tem uma agência de comunicação com o João Camargo, que a gente tem o perfil do João Camargo aqui para mostrar quem é, do que nós estamos falando. Então, o João Camargo, ele é um dos donos da CNN Brasil hoje, sócio do Menin. Presidente executivo do Conselho da CNN Brasil. Isso. Esse é um dos cargos. Um dos cargos. Ele também é da Esfera Brasil, que é uma espécie de grupo de empresários lobistas. Né? Sim. Ele é dono de rádio, da Disney, da Alfa, da 89, acabou de adquirir a rede Transamérica. Então é um sujeito poderoso, o Chico Sá conhece bem ele, porque ele vem de longe, né? A gente falou do Collor, eu conheço ele porque eu era repórter ali que acompanhava muito o PC Farias, e ele foi acusado, durante todo o escândalo do Collor Gate, de receber $800 mil via cheque fantasma do PC Farias, recebendo a conta dele do Banespa, quando ele era da assessoria da ex-ministra Zélia... Chefe de gabinete da Zélia Cardoso de Mello. Acusado de ser um operador do PC Farias. Esse dinheiro teria... qual o objetivo desse dinheiro? Era um lobby em torno do aumento das passagens interestaduais, que quem cuidava disso era uma tal de Rodanal, que é uma associação de empresários de ônibus. Houve realmente um aumento na época e esse dinheiro seria dessa história. Ele alegou que a grana era para a reforma da casa da ministra, da Zélia, e ele não tinha nada, a grana não era diretamente para ele.
Mas ele vem dessa época aí. Ele vem dessa época. Ele vem, na verdade, do gabinete do Jânio Quadros. Rapaz. Perfeito. Ele com 22 anos, 23 anos. E vai parar aí no esquema PC. Faz o estágio no esquema PC Farias e hoje é esse empresário superpoderoso. Não, e esse Grupo Esfera, só para dar o contexto aqui, já devolvo para o Luiz Costa Pinto. Esse Grupo Esfera que ele criou é uma tentativa de ser o novo LEAD. Lembra do Dória? Quem nos acompanha. O Dória tem aquele grupo que ele faz reuniões, leva empresários. A mesma tem a pretensão de ser. Então ele é um sujeito que está se tornando poderoso nas comunicações no Brasil. Lula, dá para dizer, Luiz Costa Pinto, que ele está colocando um pezinho também ali próximo do Hugo Motta, indiretamente, porque a filha dele é sócia do Leandro Colom? Como é que é isso, Lula? Olha, total. E aí você tem uma palavra que eu quero pensar no que você falou antes. Lobby, tá? Esse é o motor da comunicação em Brasília, tá? Neste momento, esses tempos estranhos que a gente está vivendo, em que o velho, né, a mídia tradicional já acabou, mas o novo, né, ainda não nasceu, ainda não floresceu. Nasceu, já nasceu, somos nós aqui, né? Essa mídia nativa digital, né, que interdita, que entra no debate, mas é lobby, né? E aí tem mais dois casos, né? A Camila Camargo, a sócia do Leandro Collor, que é assessor do novo presidente da Câmara, que aí está com a pauta na mão, a pauta legislativa na mão. A Camila Camargo é também esposa, tá, do Bruno Dantas, ministro do TCU. Rapaz, que tá, que foi presidente do TCU. Tá, né? Tudo junto aí. Bruno Dantas, personagem que esteve em todos os seminários organizados pela Esfera Brasil, né, que foi presidente do TCU até o fim do ano passado. Né? Bruno Dantas, que se colocou como candidato à vaga no Supremo, né, da Rosa Weber, e foi derrotado pela candidatura do Flávio Dino. Né? Mas e qual é a questão do lobby? Veja bem, o João Camargo, além de ter esse grupo de lobby, né, que é o Esfera, ele tem essa força da mídia, que é a CNN, para onde ele leva os parlamentares, os ministros, para dar entrevistas. Ele está sempre na antessala do Palácio do Planalto, está fazendo a cobertura do judiciário, cria essas interlocuções, e aí os canais imbricam. Mas tem os interesses privados dele também, né? Mas ele não é o único nessa questão. Né? O próprio Dória, né, que voltou depois do fiasco político que foi, né, a passagem dele pela política, volta para tentar reconstruir o Grupo LEAD. E aí fazer parcerias com grupos de comunicação. Hoje, todo o seminário do LEAD é transmitido pelo Estadão, está lá ao vivo no Estadão, em alguns momentos no Globo, em alguns momentos em outros portais, mesmo até da mídia tradicional, da mídia nativa, digital. Né? É uma forma de comprar. Vamos ser grandes, vamos fazer eventos juntos, né? E para quê? Para estar próximos da pauta. E tem um outro grupo, né, que está crescendo agora sob o guarda-chuva financeiro do BTG, que é o grupo do Migalhas, que é um site que nasce como um site da área jurídica, mas que no fim do ano passado comprou o Congresso em Foco. Nasce na área jurídica e tem uma grande capilaridade nos tribunais. E aí comprou o Congresso em Foco, que é o mais acessado site de notícia de política dentro do Congresso, né, que está no guarda-chuva do UOL. Aí hoje o Migalhas tem, então, o discurso político e o discurso legislativo, né, com uma penetração enorme, dono de um prêmio, né, o Prêmio Congresso em Foco, que foi criado na gestão passada, é o prêmio mais cobiçado pelos parlamentares brasileiros, né? É o prêmio assim, de quem foi o melhor deputado, o melhor senador, né, o melhor líder do ano. Cada ano, essa premiação é distribuída no fim do ano e há uma disputa entre os parlamentares por ele. Então, e por que eles fazem isso? Porque aí abre-se a porta
para os interesses privados também, interesses corporativos, para se criar agendas legislativas, agendas no judiciário, agendas que levem a decisões do judiciário que anulem julgamentos que são contra determinadas empresas, né? Então, é disso que a gente está falando. E aí, claro, né, que estar próximo próximo do presidente da Câmara e dentro da pauta de cobertura do Congresso faz uma diferença brutal. Sim. Isso tem que ser contido. Lula, até o final do ano passado, eu acho importante para a gente dar a dimensão para as pessoas do que é o Grupo Esfera, assim como o LIDE faz isso também, eles tiveram um fórum internacional em outubro do ano passado que estavam senadores, ministros do Supremo, foi lá na Itália, tinham pelo menos 9 autoridades, e aí eu vou destacar algumas aqui só para a gente ter uma ideia. Tá? Do Grupo Esfera do João Camargo. Do João Camargo, exatamente, empresário João Camargo. O presidente do Senado estava lá, o Rodrigo Pacheco, o Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, também estava lá. Eles também, ele citou aqui, né, o Lula, o Bruno Dantas, o presidente do Tribunal de Contas da União, também marido da Camila Camargo, filha do João Camargo, os dois estavam lá. Então, tudo isso, eles foram até no Vaticano, visitaram o Vaticano e tudo, mas tinha uma série ali de personalidades do mundo jurídico, político também, senador, ministro do STF, estava tudo na Itália no final do ano passado. Então... Não, é importante você dar essa amarrada, Gabi. Então, só para a gente deixar claro para quem nos ouviu, é um emaranhado de nomes, mas é importante, fiquemos de olho. João Camargo, um homem que vem lá, que o Chico Sá cobriu lá na época do PC Farias, veio lá dentro do PC Farias, é hoje um magnata, principalmente na área de rádios, acabou de comprar a rede Transamérica, que é fortíssima no Brasil inteiro. Começa a formar um pequeno império de comunicação. Ele é sócio da CNN, dono de rádio, dono de agência de comunicação através da filha e está com um pezinho, indiretamente, eu não sei se diretamente, indiretamente, dentro da Câmara dos Deputados, porque o Leandro Collomb, que é sócio da filha dele, está lá como assessor. Então a gente não sabe se o próprio está lá, né? Se o João Camargo está lá. Você acha que dá para dizer, só para concluir, Lula, porque a gente está com o nosso tempo esgotado, dá para dizer o João Camargo está lá dentro da assessoria do Hugo Mota, ou aí já é uma conclusão um pouco demasiada? E vou pedir para responder bem rapidinho, Lula, desculpa. Ele não precisa estar dentro, ele pode estar a 2 cliques de WhatsApp para pedir o que ele quiser, entendeu? E para ter a resposta quando ele quiser. Né? Assim como ele, todos os que estão fazendo essa trajetória de manipulação da agenda, da pauta, por meio de assessorias, onde as coisas se misturam e ninguém controla, ninguém regula. Né? Aí a gente vai voltar, veja bem, sabe quem é o autor, quem foi o autor do projeto que tramita até hoje no Congresso de regulamentação do lobby? Foi o Marco Maciel, quando era deputado. Meu Deus, até hoje não saiu isso. O Marco Maciel, quando era deputado. Esse projeto não foi aprovado até hoje. Né? A gente precisa disso para tornar profissional e transparente essa janela. Perfeito. Muito bom. Lula, quero muito agradecer aqui, um prazer ter você junto com a gente, ainda mais para a gente entender esse emaranhado. É uma aula de como funciona o poder, né? Bastidora em Brasília. Não é uma simples assessoria de imprensa. É alguém que pode botar o dedo lá na pauta dos próximos 15 dias do Congresso. É isso muito aí. Bom. Obrigada, Sabe que Lula. Botão apertar. Né? Exatamente. Obrigado a vocês. Olha, Valeu. Muito obrigado, foi um prazer. Valeu. Boa noite, querido. Nossa, até uma próxima. A gente, nesse minutinho final, queria dar o recado da nossa pós-graduação, da nossa aula inaugural, nosso primeiro curso em parceria com a FESP de São Paulo. Tá para começar, hein, gente? Então, vai ser aberta e gratuita a nossa primeira aula com Gessé Souza, Renato Janine Ribeiro, professores da nossa pós e que vão trazer essa primeira aula magna. A vingança dos humilhados, entenda como as elites do país condenaram os mais pobres à autodestruição. Vamos ver um recadinho que o Chico Pinheiro deixou pra gente sobre isso? Vamos lá. Você vai ter uma oportunidade rara, tentar entender por que é que o Brasil se tornou um país tão radicalizado, com grande parte da população defendendo pontos de vista contrários a seus próprios interesses. Tem gente que coloca em risco até a própria vida, defendendo uma visão de mundo equivocada. Será uma aula magna, com o nome de A Vingança dos Humilhados.
Nesta aula, os professores Gessé Souza e Renato Janine Ribeiro, que foi ministro da Educação neste país, vão falar sobre esse assunto. Vamos discutir para tentar entender como é que as elites trabalham para dominar o pensamento, para capturar pessoas que vão acabar trabalhando pela desigualdade, pela sua própria destruição. Vai ser uma aula gratuita, online, e você pode participar. A sua última chance de entrar na primeira turma do pós-ICL, no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, às 20 horas. Isso aí, você pode participar com a gente em icl2.com.br, vai ser no dia 3 de fevereiro, 13, uma quinta-feira, a partir das 8 horas da noite. Então, se você fizer a sua inscrição no icl2.com.br, você acompanha de forma gratuita e tem condições especiais também que a gente vai revelar para você que está pensando em fazer esse curso de pós-graduação com a gente. A gente já tem mais de 3 mil alunos. Muito bom. Isso aí, agora a gente tem Provocação Histórica com Lidener Pareto, os direitos autorais na era das Big Techs. A gente acompanha a partir de agora com Vitor Drummond, que vai ser entrevistado pelo nosso professor. Especialista para valer, né? Isso não é brincadeira. Coisa boa, coisa boa. Provocação Histórica. É isso aí, provocação. E como é bom ver o nosso Chico Pinheiro apresentando essa aula magna, né? Bom demais, dá um né? É peso prazeroso. assim, fala assim, pô, é uma aula magna na voz do pra Chico. valer. Isso é uma aula magna. Vamos nessa então, pessoal. Amanhã a gente está de volta. Boa noite para todo mundo. Chico Sá, Rodrigo Viana. Amanhã Valeu, Gabi, a gente está Chico. aqui. Valeu. Até amanhã. Valeu. Você sabia que o aumento de eventos como 8 de janeiro, tentativa de golpe em 2023 e o Homem-Bomba, agora em novembro de 24, em Brasília, não são mera coincidência? Esses atos de violência são resultado de anos de crueldade das elites brasileiras em relação especialmente aos mais pobres. É um ciclo de humilhação e desespero que deixa pouca saída a eles. Se você quer entender como isso acontece, nós vamos discutir esse assunto, eu e Gessé de Souza, na aula magna A Vingança dos Humilhados, no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Inscreva-se desde já e venha transformar conhecimento em resistência.